Ei, gente, hoje nós vamos falar sobre as múltiplas frequências da nossa rotina, quer seja como casal ou como sócios. E pessoal, isso, por incrível que pareça, se encaixa perfeitamente na vida pessoal e também no profissional. Então, para parceiros que empreendem juntos, a gente vai falar aqui sobre um conceito bem simples. Eu gosto de falar com os franqueados da WhatsApp que a gente tem dentro de uma escola de inglês, nós temos a oncologia e a cirurgia plástica. Eu usei esses dois exemplos da medicina porque eles são antagônicos, né, no aspecto da frequência. Né? Se você imaginar, né, uma pessoa que está ali fazendo um tratamento com um oncologista, ela está preocupada, ela está um pouco mais tensa porque está lidando com a vida dela, né? Está lidando com a possibilidade da vida ou morte. Já a cirurgia plástica trabalha a autoestima, o sonho, a pessoa, uma perspectiva de uma vida melhor, não é? Num sentido de ela se sentir melhor, se realizar. Então são coisas muito diferentes e elas não podem compartilhar o mesmo tempo, o mesmo espaço. Né? Não teria como você ter uma secretária com dois médicos com essas duas especialidades, porque você teria pacientes numa frequência muito diferente naquele consultório, naquela recepção. Porém, ao mesmo tempo, acontece isso dentro da nossa casa. Nós lidamos com coisas difíceis, duras de falar, situações, e bem como lidamos com coisas interessantes, como uma festa, uma celebração, nós temos um momento romântico, né? Numa empresa também, a empresa você tem ali a área administrativa que lida com problema, funcionário que faltou, o fiscal que apareceu, o cano que estourou, o alagamento, o roubo, né? Então, assim, são coisas ruins de falar aí, mas o empreendedor ele tem que tratar aquele assunto. Ao mesmo tempo, tem as vendas. As vendas são a cirurgia plástica, né? Alegria, sonho, perspectiva, meta, né? Celebração. Então, mas essas frequências elas precisam estar bem definidas na mente de quem empreende, né? Então, por exemplo, falando de trabalho, se você tem uma reunião de vendas, você não pode abrir uma caixa dos problemas meia hora antes com o seu sócio, com o seu parceiro, porque se você abrir aquela caixa de problemas, não tem como não afetar a sua mente e o seu drive, a sua vibração, a hora que você vai entrar ali na reunião com seus vendedores, com a sua máquina de vendas, você não pode estar mais ou menos meia boca, você tem que estar naquele estado de graça, você tem que entrar assim sonhando, vou ganhar o mundo, né? Então, muitas vezes eu vi empreendedores dentro da nossa empresa cometendo esse erro, e eu sempre trabalhei isso com eles. Gente, você vai lidar com os problemas lá sexta-feira à noite, lá à noite, no tal horário, coloca de forma que não afete, né? Os problemas têm que ser tratados, têm que ser observados, mas na hora que ele não afete a cirurgia plástica, as vendas, né? E também na vida pessoal, né, Elisa? Com certeza. Combinem uma agenda, né, em que vocês vão conversar sobre os assuntos mais difíceis ou até mesmo inconvenientes, mas dentro de um horário que não vá comprometer a performance de vocês. Quer seja numa reunião de vendas ou até com um cliente, de repente você tem que fechar um contrato importante. Não dá para ficar falando de problema meia hora antes de uma reunião assim. E aí você separa. Nós, por exemplo, na nossa vida, nós tínhamos, quando a gente era sócio da mesma escola, a gente tinha um dia e um horário combinado para falar da vida da sociedade, né? Promoções de um funcionário, de repente a contratação mais cara de um terceiro que precisa fazer uma reforma, investimento. Isso a gente deixava para falar uma vez por semana em determinado horário da agenda que não comprometia a performance dele. Isso aí. Ou também, lembrei aqui que acontece muito, né? Às vezes a gente trabalha, mesmo trabalhando junto, a gente quase não se fala. E aí acontece um problema, a gente tá ansioso para falar ou com o marido ou com a esposa, né? E aí a pessoa entra pela porta em casa e a gente, ansioso, já despeja tudo em cima dele. Ele tá noutra frequência, a pessoa tá chegando da rua, às vezes ela também tá com um problema. Então, nada melhor do que esperar, dar boa noite, entender como tá a frequência da pessoa, para depois sim entrar num momento difícil, numa conversa difícil. E é muito fácil a gente dar desculpa. Isso aí é bonitinho na teoria. Não, deixa eu te dizer.
isso é a única forma de você vencer nas relações. É você entender com maturidade que existem tempo para as coisas. Se você é uma pessoa que não se aguenta, não, mas eu tinha que resolver, certamente você vai perder muita produtividade, muito resultado, você vai criar muitos problemas que não existiam por você pegar e afetar o seu cônjuge, o seu parceiro, porque você usou a frequência errada, né, Isa? Também, às vezes, a pessoa está ali no momento querendo ter um tempo romântico com seu cônjuge. Eu até conheço uma pessoa que brincava assim, quando eu não quero namorar meu marido, eu falo de problema financeiro, que aí, ó, não vai ter. Não vai rolar nada, né? Não usem essa arma, hein? Não façam isso em casa. Mas pelo menos essa pessoa está consciente, da né? Frequência, ela está consciente, ela já entendeu, ela usa a frequência a favor dela. Mas o problema é a pessoa ignorar isso. Ela nem sequer saber que isso existe. Então ela começa a perder produtividade. Ela cria um ambiente desgastante na casa dela. A casa vira um inferno, vira uma casa de brigas, brigas, de pessoas, de um clima pesado, não é? Tem momento que você tem que tratar assuntos inconvenientes, né? Problemas, contas, dívidas, né? Prazos, demitir uma pessoa, né? Problemas às vezes com parente, você vai ter que tratar, não tem como a gente fugir de tratar problema, mas tem hora. Então você tem que entender que as múltiplas frequências estão na nossa vida, a gente tem 24 horas e gerenciar a hora de abordar esse assunto, a hora certa de abordar esse assunto, faz parte de você ter um negócio vitorioso e você ter também uma família harmônica e vitoriosa. É isso aí, gente. Família forte, sociedade forte.